10:08, voltamos com o CBN Campinas, que agora tem a participação do prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando. Bom dia, prefeito. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nesta manhã, na CBN Campinas. Bom dia, Lilian. Bom dia, Flávia. Uma satisfação enorme poder vir aqui conversar um pouco com a sua audiência, com todos aqueles que fazem parte dessa história tão bonita da CBN Campinas. Muito obrigado pela oportunidade. Prefeito, e eu queria começar falando já dessa situação sobre a Covid-19 em Jundiaí, que ainda, claro, tem um desafio, ainda tem um elevado número de casos, mas já começa a mostrar que a vacinação tem tido efeito e os casos começam a cair, é isso? Exatamente, Lilian. O que nós temos percebido com muita clareza, já que após cerca de 15 meses de análise de dados, especialmente no que diz respeito ao crescimento da pandemia, o grande fator, o grande elemento definidor é a vacinação para redução de internações, não é nem a redução de casos. É sempre muito interessante no diálogo com a nossa população entender e explicar que a vacina não significa cura, mas ela significa o minimizar do enfrentamento de uma internação ou de um agravamento dessa crise. Então, a importância de nós vacinarmos, nós avançarmos na vacinação e, especialmente, estimular a população para que faça o mesmo, para que não tenha os seus medos com relação à vacina, os seus receios, que enfrentem a vacinação como elemento importantíssimo na preservação da vida das pessoas. E é importante, né, termos em vista a importância dessa situação sobre Jundiaí e tantas outras cidades, que Jundiaí faz parte do DRS-7, né? Então tudo que acontece na cidade de Jundiaí influi em todas as outras cidades no impacto, né, de internações. O senhor mesmo citou, né, a queda, né, de internações, apesar de termos hoje leitos de UTI por 100 mil habitantes, um indicador maior do que a gente tinha no ano passado na chamada primeira onda. Mas hoje, na DRS-7, números importantes divulgados ontem, 60,4% de UTI, número que caiu bastante, mas sempre bom ressaltar. Temos mais leitos hoje. E a ocupação de enfermaria em 40,2%. Isso aqui é um número muito positivo, né? De qualquer maneira, prefeito, o senhor mesmo citou vacinação. Como é que está sendo essa vacinação lá em Jundiaí? A gente vê realmente essa correlação. Os números permanecem, né, de casos até que altos, mas a internação vem caindo, como o senhor mesmo, de 30 a 40 dias vai sentindo, a cada grupo que é vacinado, pelo menos com a primeira dose, vai sentindo uma diminuição nesse grupo, né? Exatamente. É o que nós estamos percebendo com muita clareza. Você fala uma coisa de maneira muito acertada. O processo de vacinação por faixa etária, se analisado o dado depois de 15, 30 dias, percebe-se que há uma drástica redução, o que é muito claro para nós, que o efeito da vacinação é o efeito que minimiza a internação. Agora, isso, por outro lado, tem causado, Lilian e Flávio, um outro reflexo que é extremamente danoso. É exatamente o acúmulo de procedimentos eletivos, o acúmulo que o sistema de saúde, de uma forma geral, não só na nossa DRS-7, que é a responsável por 42 municípios a partir de Campinas até a região de Jundiaí, o efeito de complicações. Muitas pessoas aguardando e sofrendo em casa. A falta de uma vaga, de um leito hospitalar para o procedimento ser realizado. Nós temos percebido isso com cirurgias de próteses, com cirurgias eletivas, como por exemplo de hérnia, com cirurgias que são tidas como de média complexidade, mas que com a ocupação alta dos leitos hospitalares não há liberação para que seja dado, para que seja feita a cirurgia. Então, em Jundiaí, o grupo vacinado, nós já temos quase 315 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o que é muito significativo, e isso naturalmente contabiliza para o efeito da internação. Nós temos quase 10 mil pessoas que foram vacinadas com dose única e mais de 76 mil pessoas que já consolidaram as duas doses. E o nosso desejo é poder ampliar esse modelo de vacinação para que até o final do ano nós já cheguemos com mais tranquilidade no efeito de reduzir internações, para que sobrem leitos, para que as pessoas possam fazer os outros procedimentos que estão reprimidos e que são danosos. Seguramente alguém que está nos ouvindo nesse instante, no seu carro, no seu comércio, na sua casa, conhece uma pessoa que está aguardando fazer uma consulta e que, em razão do efeito da pandemia, ela foi postergada. Isso será uma realidade que nós teremos que nos debruçar.
Prefeito, justamente por conta disso, né, dessa queda no número de internações que já foi possível sentir por conta da vacinação e também por conta das outras necessidades em saúde das pessoas, é que começou o processo de reversão de leitos em Jundiaí? Exatamente isso, Lina. A reversão de leitos acontece para que estes procedimentos que estão represados possam também ser dados vazão, porque não é só o Covid. Nós paramos nos últimos meses para poder discutir o Covid, mas tem muitos procedimentos que estão represados também em razão do Covid. E essa reversão que você diz é exatamente estabelecer não mais aquele leito como prioritário para a Covid, e sim prioritário para as demais patologias que continuam a avançar e outras que estão represadas e que precisam dar vazão. Então, a nossa concepção com a reversão é exatamente minimizar o efeito dos leitos exclusivamente Covid para que outras patologias possam ser também acessadas. Esse é o modelo que Jundiaí utilizou. Vale ressaltar, Lilian, que nós somos responsáveis no atendimento da alta complexidade por cerca de 1 milhão de habitantes, e nós nunca chegamos, felizmente, nunca chegamos à ocupação de 100% dos leitos, exatamente porque fizemos esse remanejamento e entendemos a saúde como um sistema, onde a unidade de pronto atendimento, o hospital de média complexidade, o de alta complexidade, a unidade de saúde, a unidade de sentinela, a UPA, todos eles têm um papel dentro de um sistema que a gente potencializa e aumenta o N do número de leitos à medida que você tem a necessidade. Mas agora que já não há mais a necessidade de manter com exclusividade esses leitos para a Covid, nós fizemos a reversão para poder dar abertura para outros procedimentos que estão represados. Você traz aqui informações também por parte do governo estadual, né? O boletim do CIMI, e citando a cidade de Jundiaí, importante, né? Neste domingo, né, segundo a atualização do governo do estado, uma variação semanal de casos de menos 20%, e mais importante ainda, variação de óbitos de menos 52,9%. Com esse avanço da vacinação, estão falando aí na ordem de pessoas de 30, tem cidades que já estão vacinando com 24 anos, mas entrando agora nesse público mais jovem, e desde os 40 até esses 20 anos, nessa população economicamente ativa e que se movimenta muito. Foi a grande questão durante esse período aqui da vacinação, que ainda estava emperrada, ainda lá segue, né? A gente queria que tivesse mais rápido. O senhor acredita que, e os prefeitos conversam isso junto com o governo do estado, com essa vacinação chegando ao público mais jovem, a gente tem uma queda drástica nesses números? A nossa expectativa é essa, porque exatamente, Flávio, é o que você disse, é a população que menos é adepta ao isolamento social, é a população que por muitas vezes tem a necessidade do convívio, da socialização, é a população que frequenta os estabelecimentos comerciais, os bares, os restaurantes, enfim, as famosas festas, que apesar dos critérios e dos protocolos, elas continuam acontecendo. Então, à medida que esse avanço acontece na população mais jovem, o mundo já ofereceu isso como resposta para nós. A população americana, quando vacinada a população mais jovem, você teve um efeito drástico na redução exatamente de internações de jovens, que minimizam também o efeito do contágio, porque esse mais jovem leva para aquele que está eventualmente fazendo o isolamento. A minha crença é exatamente nesse sentido, Flávio, de que à medida que nós tenhamos o avanço na vacinação da população mais jovem, nós temos aí de fato um arrefecimento dessa crise de uma forma mais forte, mais poderosa. Olhando agora para o futuro, né, vai ser preciso aí uma série de esforços, né, da administração pública, seja dos municípios, seja do governo do estado, inclusive do governo federal, para retomar o crescimento das cidades, para poder fazer a retomada dos postos de empregos, para que a economia volte a caminhar. Jundiaí tem se destacado entre as melhores cidades da América para se investir, segundo um ranking do Financial Times. Como é que o senhor tem articulado essas políticas públicas de retomada, prefeito? Primeiro, nós estabelecemos com a nossa população economicamente ativa da cidade uma linha direta durante a pandemia. Nós reforçamos parcerias com o Sebrae, reforçamos parcerias com o Centro Paula Souza, para poder formar a nossa população, ou melhor, qualificá-la durante o período de pandemia. Nós encontramos alternativas interessantes, como o comércio que compra, a população que compra do seu próprio comércio na cidade. Nós criamos modelos para isso. Agora, o que você trata ali, né, é muito importante. Jundiaí é uma cidade hoje que se internacionalizou. Nós somos a 7ª economia do estado de São Paulo e a 17ª economia do Brasil. Nós olharmos em termos orçamentários, nós estamos à frente de no mínimo 10 capitais da República. O que significa que o princípio da sociedade jundiaense, especialmente com relação à sua classe política,
É o princípio de que cidade boa é cidade que tem emprego. Cidade boa é cidade que tem oportunidade às pessoas. Nós somos considerados pelo Financial Times novamente como uma das cidades protagonistas das Américas. Eles têm um anuário que eles fazem destacando municípios das Américas e Jundiaí novamente se é consolidado como município para se investir nas Américas, o melhor município brasileiro. Nós temos uma boa infraestrutura, nós temos uma população que, volto a dizer, que olha muito para um aspecto que o Flávio aqui despretensiosamente disse, do bônus demográfico, que nós estamos encerrando no Brasil em um curto espaço de tempo, bônus demográfico. As cidades que não aproveitarem este instante para poderem potencializar o seu aspecto educacional, atrair novos investimentos, potencializar a sua infraestrutura. Eu sempre observo, Flávio, as pessoas tratando do crescimento econômico para o próximo ano. Só que é um crescimento econômico natural, já que você há um represamento na economia que será dado vazão. E a crise energética? O que influenciará para realmente um crescimento no país vir, especialmente da área industrial? Será que a energia vai influenciar? O custo da energia vai influenciar o crescimento e, eventualmente, mais empregos? Nós temos uma conjuntura nacional a ser observada para o próximo ano, que envolve, na minha concepção, uma retomada da economia, que não significará aumento de postos de trabalho necessariamente, uma preocupação enorme, que é a crise energética. Nós estamos numa região que é extremamente industrializada, uma região economicamente importante do Brasil, e nós vamos viver esses reflexos. A indústria olha para a energia como um ativo extremamente importante. Quando nós nos afastamos de cuidar deste ativo, nós podemos nos surpreender e temos uma economia pujante e a falta de energia ou o custo dela ser absolutamente relevante para a indústria, para o comércio, para o serviço e para o próprio cidadão, a dona de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pensando, a minha conta de energia está na tarifa vermelha e ela está sendo muito cara. Imagine isso para o setor industrial. Então, crescimento econômico para o próximo ano haverá, naturalmente, eu só não estou convencido de que esse crescimento econômico haverá com a mesma sequência de aumento de empregos, ainda mais com a energia no custo que está e com a crise se avizinhando. E como, então, resolver essa equação? A gente tem essa expectativa já para esse semestre aqui. Até a cidade de Jundiaí teve 5 meses consecutivos de aumento no impostos de trabalho. Isso é uma coisa muito boa. E se tem essa expectativa para um segundo semestre, com um PIB maior, com uma geração maior, né, de negócios. Mas o senhor fala assim que não acredita em ter uma geração do mesmo nível para a geração de empregos. E aí a gente fica numa equação complicada. Ok, a economia cresce, mas não está gerando empregos e o pessoal está tendo que pagar energia cara, comida cara. Como conseguir resolver essa situação? Eu acho que é criando ambientes propícios nos municípios para que os investimentos e as empresas possam se instalar, observando o aspecto de médio e longo prazo. Eu tenho hoje em Jundiaí, Flávio, cerca de 160 multinacionais de 25 nacionalidades distintas. As empresas multinacionais, por muitas vezes, não olham para o censo do investimento em um município num curtíssimo prazo. Elas têm visão de médio e longo prazo. Eu acho que estabelecer bases na cidade, infraestrutura na cidade, para que ela possa ter a segurança de se instalar, olhando para o médio e longo prazo, é um aspecto importante para o município. Você cita algo que é importante para a nossa cidade. Nós somos, todo mês, olhamos o índice de empregabilidade. Estamos com saldo positivo há 5 meses, independente da pandemia. O nosso horizonte é atrair novas empresas, novos investimentos. Vou dar um exemplo, uma grande rede de atacadistas está se instalando na cidade. Nós temos um terminal intermodal em Jundiaí que faz transporte via ferrovia e está buscando ampliação, investimento de mais de 250 milhões de reais. Outras empresas, como por exemplo empresas internacionais, se instalando na cidade. O objetivo nosso é criar um ambiente para que a cidade avance sem deixar ninguém para trás. Isso passa também pela desburocratização dos processos. A gente, Campinas, né, aqui uma cidade vizinha, Jundiaí, aqui nessa região, um dos grandes problemas apontados pelo empresariado, pelos empreendedores, é a questão da burocratização, de como é difícil abrir uma empresa em Campinas. Como é que em Jundiaí isso tem sido executado pela prefeitura? Como são as políticas públicas para essas instalações? As políticas públicas, Dino, no sua própria pergunta importante dar a resposta, desburocratização, você atuar para o setor produtivo, entendendo que prefeitura nenhuma
é geradora de receita, ela é arrecadadora de receita. À medida que o seu cliente, que é a empresa, que é a indústria, que é o comércio, ele não se sente feliz na sua cidade, ele procura a cidade do entorno. Aliás, Flávio, nós temos dito lá na cidade, Liliane, que não procura a cidade do entorno, procura o país vizinho. Vale lembrar que nos últimos 2, 3 anos, o Paraguai recebeu inúmeras empresas que estavam sediadas no Brasil. Então, hoje a nossa concorrência não é local e nem regional, a nossa concorrência é internacional. Então, desburocratizar hoje é uma medida tão inteligente, porque o capital não espera. O capital não vai ficar aguardando a boa vontade do setor público e a sua burocracia para poder ser despejado no município. Ele passa para o próximo. E lá nós temos um sistema exatamente do balcão do empreendedor que facilita a instalação de empresas, e as grandes organizações, as empresas que vêm de fora para investimento, têm um caminho direto no gabinete do prefeito. Nós cuidamos com todas as regras de compliance para as empresas e para a prefeitura da instalação de um método menos burocratizado, exatamente para chegarmos a esse saldo que o Flávio disse, de 5 meses consecutivos de emprego no município, de saldo positivo do emprego. O volume de demissões, ele é menor do que o volume de admissões, o que dá o saldo positivo do emprego. Isso para nós é fundamental. Reitero, cidade boa é cidade que tem emprego para as pessoas. Prefeito Luiz Fernando, o senhor citou aí a crise hídrica, né, e uma crise energética nesse primeiro momento que a gente discute aqui. Mas quando se fala de crise hídrica, a gente sempre vai lembrar, porque a gente teve, né, no meio da última década, a falta de abastecimento, o desabastecimento de cidades, Sudeste muito castigado pela falta de chuva, e as cidades, muitas tiveram que fazer rodízio ou até tendo, né, problemas com desabastecimento. Isso é um problema para o cidadão e problema para uma indústria. E Jundiaí tem o seu parque industrial pujante. Como garantir isso? O senhor citou crise hídrica causando uma crise energética e os preços indo lá para cima, mas podendo ter também a possibilidade, descartada por muitos neste momento, mas fica sempre com o pezinho atrás com a questão da falta de abastecimento. Como é que a cidade se preparou ao longo desse período para que não aconteça esse tipo de coisa? Bom, Flávio, a cidade nesse aspecto, vale a pena fazer aqui um registro histórico, ela se preparou há 30 anos. Com sucessivos investimentos que nos permite hoje não fazer captação de água no fio d'água. Nós fazemos captação de uma represa que cabe hoje 11 bilhões de litros de água acumulado. Vale lembrar que, além de toda a capacidade industrial que Jundiaí tem, nós somos sede de indústrias alimentícias importantes, assim como a FEMSA, a Coca-Cola, assim como a Ambev, são 2 empresas do setor alimentício, a indústria, especialmente da bebida, do refrigerante, enfim, que demandam muita água, água bruta. Então nós temos na cidade 11 bilhões de litros de água acumulados, nós temos uma política de uso racional desse ativo tão importante que é a água, discussão disso com a sociedade. Quando a água falta, não só para o consumo humano, mas para a indústria, é uma tragédia. Nós vivemos já crises hídricas no Brasil, vivemos no estado de São Paulo há alguns anos atrás, e nós passamos distante em Jundiaí de um racionamento, exatamente por essa infraestrutura ser sido dotada com 30 anos. Não é uma, eu dei a minha contribuição, fiz o alteamento da represa, aumentei em mais 1 bilhão de litros de água no governo anterior que participei e fui prefeito, exatamente com o objetivo de não permitir que isso falte. Agora, nós não somos uma ilha. O consumo humano, ele é prioritário em detrimento da indústria, é o consumo humano que é o prioritário. Então, o que nós precisamos fazer, eu acho que não só em Jundiaí, mas em todas as cidades que abrangem aqui a região da CBN Campinas, uso racional da água, economizar, não só sob a ótica financeira para a sua família, mas sob a ótica coletiva, porque se falta esse ativo numa cidade, afeta a indústria, afeta o emprego e afeta também, naturalmente, em primeiro lugar, o consumo humano. Então, preservar o ativo, investir em infraestrutura, é inconcebível uma região como a nossa, é tão industrializada, tão forte economicamente, cidades ainda importantes não têm o seu sistema de represamento de água, adução, distribuição, enfim. É preciso que isso seja dado. Ainda mais agora com o marco regulatório que foi aprovado pelo Congresso Nacional há cerca de 2 anos, há 1 ano e pouco, vale a pena os municípios se atentarem para os investimentos em infraestrutura hídrica, porque ele é fundamental não só para o consumo humano, mas especialmente para o desenvolvimento
da atividade econômica. A gente está falando muito, né, do setor industrial aqui de Jundiaí, mas outros setores da economia, aqui em Campinas, por exemplo, o setor de bares e serviços, e no Brasil todo foi muito impactado. Em Jundiaí, embora tenha essa grande vocação industrial, também tem ali uma rota do turismo, né, um setor de serviços que é muito pungente. Como é que esse setor foi afetado, prefeito? E já houve, graças a essa evolução na vacinação, também algum tipo de retomada, algum tipo de início ali de desenvolvimento, de voltar a ter esses bares, esses restaurantes e essa rota do turismo funcionando novamente? Sim, nós já temos, Lilian, essa atividade funcionando exatamente porque entendemos que esse é um setor que precisa gradativamente voltar. E neste instante em que a vacinação já é uma realidade, a redução de casos também é uma realidade, não faria sentido mantê-los fechados. Então, nós temos sim uma política que dizemos agora só andar para frente, só abrir, só mais concessões e não permitir que restrições e nem mesmo retrocessos acompanhem a vida dessas pessoas. Foram muito penalizadas, muito penalizadas. Algumas atividades, elas pagaram a conta desta pandemia, especialmente o setor de comércio, o setor de serviços também foi muito afetado. Nós estamos fazendo uma política exatamente de responsabilidade para poder fazer com que a abertura possa ser sustentável. Pior do que fechar é o abre e fecha. É você não ter o senso do planejamento, o senso de poder organizar a sua cidade. Eu me lembro de um caso muito interessante que inclusive admiti o erro na época que fiz, em que fiz uma restrição da atividade econômica, especialmente para a questão de bares e restaurantes, numa quinta-feira, já com validade para o final de semana. E o dono de uma pizzaria me procurou e me disse: Luiz, você não pode fazer isso com 48 horas de antecedência, porque eu estou com todo o meu estoque comprado. Eu me preparei para um final de semana. Quando você toma uma iniciativa como essa, você impacta. Se você me der o senso do planejamento, eu me planejo para não comprar, para não fazer o estoque, para não estocar, para não desperdiçar. Então veja como é importante o diálogo, e não só o diálogo, como é importante também o senso de previsibilidade, as pessoas terem um senso de previsibilidade. E lá em Jundiaí eles têm. Nós trabalhamos com essa tese de que os momentos mais difíceis, eles felizmente passaram. Nós não esperamos viver situação tão delicada como vivemos no ano passado, em março, especialmente desse ano. E por isso, a colaboração de todos. Quem abre o seu estabelecimento, se preocupe na preservação da sua vida e também daquele que está ali. Porque o impacto, quando vem, é um impacto, por mais que coletivo, quem sente é o proprietário do estabelecimento que está ali. Então, o nosso senso tem sido nessa direção, de abertura, de menos restrições, de mais concessões para o setor, para que ele possa se reestabelecer, porque realmente foi muito prejudicado. Prefeito Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza aqui de atender novamente a CBN. Fico muito feliz, Flávio. Vocês têm uma audiência maravilhosa. Você e a Lília são duas pessoas de referência na rádio. Eu, particularmente, tenho uma paixão pela rádio, apesar de todos os instrumentos e redes sociais. Eu acho a rádio o veículo de comunicação mais lúdico que nós temos, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui e estarei sempre presente quando convidado. Muito obrigado pela oportunidade. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado, prefeito. São 10h31. Daqui a pouco, repórter CBN.